Olá, sou David Busey. Bem-vindo à sexta semana de Caminho, Verdade, Vida. Nosso estudo de 7 semanas sobre o discipulado como uma jornada da graça. Em nosso último encontro, falamos sobre a graça santificadora de Deus. Aprendemos que o pecado vem do coração das pessoas que nasceram com uma tendência ao pecado. Aprendemos que a graça santificadora começa no momento que experimentamos a graça salvadora, mas é seguida de um crescimento espiritual em graça até que um momento de total consagração e uma rendição completa da nossa parte, Deus nos purifica e limpa nosso coração. Essa é uma experiência chamada inteira santificação. No entanto, mesmo seguindo aquele momento de consagração completa a Deus, continuamos crescendo em graça e nunca paramos de crescer enquanto vivemos. Na sessão de hoje, vamos explorar o capítulo 5, Graça Sustentadora. Chega um momento na vida de cada cristão em que algo começa a surgir para ele. Às vezes, acontece imediatamente e às vezes ocorre mais adiante na jornada da graça. Aspectos da minha vida permanecem sem rendição ao senhorio de Cristo. Há espaços na minha casa espiritual que está sendo remodelada, para voltar à ilustração de C.S. Lewis, que permanecem fechados para o agir de Deus. Como Deus está incansavelmente comprometido com a nossa santidade, nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, o Espírito Santo começa a sondar. Será que tudo é meu? Tudo em você pertence a mim? Há alguma coisa que você está me escondendo? Nossa primeira resposta pode ser: tudo pode pertencer a ti, exceto... Preencha a lacuna. Dei ao Senhor 99% de mim. Não há nada que eu possa guardar para mim? Espera que eu lhe dê tudo? Com amor paciente e dedicação inabalável para cumprir o propósito final de nosso discipulado, o Espírito de Jesus diz: sim, tudo de ti. 100%, sem reter nada. Ser totalmente de Deus é compartilhar em tudo a vida prometida de Deus. Quanto mais o nosso eu é entregue a Deus, maior é a paz e a alegria. Oswald Chambers acredita que a vida eterna não é uma dádiva originada em Deus, mas uma dádiva pertencente a Deus. Além disso, o poder espiritual que Jesus prometeu aos seus discípulos após a sua ressurreição e antecedendo o Pentecostes não é um dom do Espírito Santo, mas sim o poder do Espírito Santo. O resultado é um suprimento infinito da vida abundante que aumenta a cada renúncia para Deus. Então, descobrimos que o coração humano é o lugar do pecado e da desobediência, mas também é o lugar da graça e da santidade. Na graça preveniente, Deus almeja o nosso coração. Na graça salvadora, Deus o captura. Na graça santificadora, Deus o purifica. A nossa predisposição move-se do coração de um servo para um coração de um filho. Descobrimos que já não servimos a Deus por medo do que poderia acontecer se não obedecêssemos. Em vez disso, recebemos um coração de amor que nos dá o desejo de obedecer. No entanto, não se engane, a reivindicação de Cristo ao longo da jornada da graça é por nada menos que tudo de nós, inteiros, completos, integrais. A santidade significa ser separado para um propósito santo e ser tão cheio do Espírito de Jesus que a nossa mentalidade, motivos e atitudes são semelhantes a Cristo. Negamos a nós mesmos, o que significa que desistimos do nosso direito sobre o eu. Tomamos a nossa cruz, o que significa que transferimos os nossos direitos para Jesus. Aqui está o surpreendente paradoxo. Ao renunciar ao nosso direito sobre o eu e ao transferir os nossos direitos a Jesus, encontramos vida. Quando perdemos a nossa vida em Cristo, nós a encontramos. Aquilo que é negado a Deus está finalmente perdido. Aquilo que é entregue a Deus não pode ser tomado de volta. Talvez seja isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando afirmou: porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. A consagração é total. A jornada da graça é a transformação da pessoa como um todo.
A justiça é transmitida, a santidade é dada. Não é esforçar-se mais ou recompor-se, mas é uma verdadeira mudança que resulta numa vida de poder. Em outras palavras, a graça de Deus é necessária para o perdão e para o poder. Precisamos do perdão de nossos pecados e precisamos de força para viver uma vida que honre a Deus. Um sem o outro leva a extremos perigosos. O apóstolo Paulo fala desses dois extremos quando diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem é responsável pelo nosso crescimento espiritual? É trabalho nosso ou de Deus? A resposta de Paulo é sim para ambas as perguntas, e isso não é contraditório. Considere o extremo do legalismo. Legalismo, em sua definição teológica mais estrita, é a noção exageradamente enfatizada de que a obediência a regras, regulamentos e códigos particulares de conduta é necessária para a salvação. Na prática, diz o legalismo, sabemos que Deus providenciou a nossa salvação através da cruz de Jesus, mas sua realização em nossa vida depende se oramos muito ou não, se lemos a Bíblia todos os dias e se tomamos o cuidado de evitar certas pessoas e lugares. No fundo, o legalismo está tentando fazer por nós mesmos o que somente Deus pode fazer. O resultado de uma pessoa empenhada em cumprir as regras é uma enorme quantidade de culpa, medo, frustração e insegurança com muito pouco de graça, paz ou segurança. É um discipulado sem a graça e, levado ao extremo, torna-se uma forma ilusória de humanismo hipócrita e um ar de superioridade. Os legalistas têm grandes expectativas em relação a si mesmos, mas têm padrões ainda mais altos para todos os outros, o que é pouco atrativo e repele os que estão afastados da igreja. Em contraste com o legalismo está o extremo oposto, o antinomianismo. O antinomianismo é uma palavra técnica que deriva de duas palavras gregas, anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Combinadas, expressam a ideia de ilegalidade. Embora seja verdade que um cristão é salvo somente pela graça e não por boas obras ou ações de nossa parte, essa verdade não nos livra das obrigações morais e espirituais. Na prática, essa pessoa diz: como a graça é abundante, por que não pecar ainda mais para receber ainda mais graça? Por estar coberto pela graça, não tenho obrigação de obedecer a nenhum padrão ético ou moral. Fui liberto do peso da responsabilidade. O amor cobre tudo. Por mais ilógico e impraticável que isso possa parecer, é a mentalidade de alguns cristãos. Não me peça nenhum compromisso sério ou alto sacrifício. Estou farto de colocar pesados fardos espirituais nos ombros das pessoas, porque isso só leva à culpa e ao legalismo antiquados. Eu estou na graça. Notavelmente, embora John Wesley não fosse legalista, ele acreditava que essa forma de pensar era um perigo ainda maior do que o legalismo e considerava o antinomianismo a pior de todas as heresias, porque desvalorizava o amor perfeito. O amor sem santidade é permissivo. Santidade sem amor é cruel. Sendo assim, qual das duas opções escolhemos? A nossa salvação e crescimento espiritual é trabalhar de Deus ou nosso? Paulo deixa claro: não é um ou outro, mas ambos. A salvação completa é obra de Deus do começo ao fim. Somos procurados, salvos, santificados e sustentados pela graça de Deus. No entanto, também somos exortados repetidamente para fazer todos os esforços para cooperar com a obra do Espírito Santo em nossas vidas. É assim que a graça sustentadora contribui para o nosso discipulado na parceria divino-humana. Deus inicia, nós respondemos. Deus chama, nós ouvimos. Deus guia, nós obedecemos. Deus dá poder, nós trabalhamos. No seu livro imensamente útil e abrangente sobre discipulado, Eu Creio e Agora,
N.T. Wright mostra como o caráter cristão é formado nas pessoas e nas igrejas. Ele se refere a isso como o longo, mas constante crescimento na graça que vem como resultado das práticas espirituais e hábitos formados na vida de uma pessoa, que a transforma cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Os escritores antigos chamavam essa formação de caráter de virtude. Wright começa o livro recontando a verdadeira história de Chesley Sullenberger, mais conhecido como Sully. Era uma tarde de quinta-feira, 15 de janeiro de 2009, e parecia como qualquer outro dia na cidade de Nova York. O jato comercial decolou às 15 horas e 26 minutos com destino a Charlotte. Sully era o comandante. Ele fez todas as verificações de rotina e tudo pareceu normal, até que apenas 2 minutos após a decolagem, o avião se chocou contra um bando de gansos. Ambos os motores foram severamente danificados e perderam potência. O avião estava indo para o norte, sobre o Bronx, uma das partes mais povoadas da cidade. Sully e seu copiloto tiveram que tomar decisões importantes rapidamente. As vidas de mais de 150 passageiros e de mais milhares em terra estavam em risco. Os aeroportos menores mais próximos ficavam muito distantes e aterrissar numa rodovia em Nova Jersey seria um desastre. Isso os deixou apenas com uma opção: pousar no rio Hudson. Apenas 3 minutos antes da aterrissagem, Sully e seu copiloto tiveram que fazer algumas coisas vitais para não terem um acidente. Eles as fizeram de forma notável. Pousaram o avião no rio Hudson. Todos saíram em segurança, com o comandante Sully percorrendo várias vezes o corredor para verificar se todos haviam escapado antes de desembarcar. Muitas pessoas disseram que foi um milagre, e em certo nível, certamente foi. No entanto, onde estava o milagre? Os milagres acontecem de muitas formas diferentes. O milagre estava na mão sobrenatural, protetora e orientadora de Deus? Isso é certamente possível. No entanto, há outra maneira de ver isso. Talvez o milagre tenha sido a virtude de Sully, que o tornou capaz de responder com tanta rapidez técnica sob intensa pressão. Se usar a virtude desta maneira parece estranho, é porque a virtude não é apenas uma outra maneira de dizer bondade ou moral. Wright argumenta que a virtude, no sentido mais estrito da palavra, é o que acontece quando alguém faz 1000 pequenas escolhas que exigem esforço e concentração para conseguir fazer algo bom e correto, mas que não sai com naturalidade. E então, pela 1000ª vez, quando realmente importa, descobre que está fazendo o que é necessário de forma automática, como dizemos. Em outras palavras, quando parece que algo simplesmente acontece, começamos a perceber que isso não aconteceu por acaso. Como Wright ressalta, se algum de nós estivesse pilotando o avião naquele dia e tivesse feito apenas o que é natural, teríamos colidido com a lateral de um prédio. Virtude, formação de caráter, ou para nossos propósitos, discipulado que cresce na graça para se tornar cada vez mais parecido com Jesus, não é apenas o que acontece naturalmente. É o que acontece quando escolhas sábias e racionais se tornam uma segunda natureza. Sully não nasceu com a capacidade de pilotar um avião comercial, nem com os traços de caráter que foram descobertos em pequenos momentos de tempo, como coragem, mão firme, julgamento rápido e preocupação com a segurança de outras pessoas, arriscando-se a si próprio. Estas são capacidades adquiridas que exigem prática e repetição específicas ao longo do tempo, até que o que começa parecendo estranho comece a se tornar normal, e então o que parece normal começa a estar tão arraigado em nossas mentes e na memória muscular que reagimos em vez de pensarmos. Segunda natureza. Sem ofender aqueles que possam ser pilotos, mas se eu estivesse naquele avião que descia de forma rápida, não gostaria que fosse um piloto novato fazendo apenas o que veio naturalmente. Se eles tivessem que recorrer ao manual do motor,
pesquisar na internet ou recorrer às suas memórias para se lembrarem do que aprenderam na escola de aviação sobre situações de emergência, antes que pudessem responder a uma situação de crise que nunca tinham enfrentado, o resultado poderia ter sido muito diferente. O conhecimento não é suficiente, nem a coragem e a determinação. Não. Wright insiste enfaticamente que o que era necessário naquele momento de crise era a virtude praticada de algo que se tornara uma segunda natureza, uma transformação de caráter, formada por forças específicas, ou seja, virtudes, de saber exatamente como pilotar um avião. A ideia de uma segunda natureza chama a minha atenção, especialmente no que diz respeito ao discipulado, à santidade e à jornada da graça. Poucos discordariam de que qualidades como coragem, perseverança, moderação, sabedoria, bom senso e paciência não são naturais para nós. São coisas que são aprendidas e enraizadas no nosso caráter, às vezes através de circunstâncias difíceis e dolorosas, mas sempre através do filtro de comportamentos aprendidos. As 9 variedades do fruto do Espírito encontradas no Novo Testamento são exemplos disso. Primeiro, observe que o fruto é singular, não plural. O fruto, como um todo unificado, é evidência de que o Espírito de Deus está trabalhando. As características do fruto não são independentes. Então, à medida que crescemos, as 9 variedades do fruto trabalham juntas para criar uma imagem convincente do que acontece quando o Espírito Santo está no controle de uma vida consagrada. Assim como se pode identificar um pessegueiro pelos frutos que produz, um cristão é conhecido pelo fruto do Espírito. Talvez o mais importante de entender para a jornada da graça é que este fruto não é experimentado instantaneamente. A virtude deve ser nutrida para crescer. Pela graça de Deus, somos salvos e santificados num determinado momento, e somos capacitados a iniciar a jornada em direção à semelhança de Cristo. As sementes da justiça são plantadas. Em um surpreendente empreendimento da graça, temos a liberdade de deixar uma vida de pecado e interesse próprio para que possamos amar a Deus de todo o coração, alma, força e mente. Não obstante, as 3 virtudes permanentes da fé, esperança e amor, e as 9 variedades do fruto que procedem da vida cheia do Espírito são dádivas e cultivadas. O fruto do Espírito não aparece de repente. Há sem dúvida indícios iniciais de que o fruto está a caminho. No entanto, os novos cristãos não podem se tornar passivos. Têm que desenvolver o que Deus está fazendo neles. A mesma graça que tornou possível essa mudança de afeição deve agora ser transformada num caráter santo, cultivado por meio de novos hábitos e práticas adquiridas. As flores são certamente o sinal de Cristo em nós. Mas, para obter o verdadeiro fruto de um caráter maduro e semelhante a Cristo, devemos nos tornar jardineiros. A semente, agora, deve começar a dar frutos. Uma forma importante disso acontecer é através do que é conhecido como meio da graça, ou disciplinas espirituais. Aprender a orar, jejuar, ler as Escrituras, reflexão, estudo, simplicidade, solidão, submissão, serviço, confissão, adoração e responsabilidade relacional são exemplos de meios da graça. Estas e outras disciplinas espirituais como elas são parte integrante da graça sustentadora. Você pode dizer, eu não tenho aptidão para essas coisas. Junte-se ao clube. O fato é que ninguém tem aptidão para elas no início. Elas não são glamorosas e exigem muito trabalho e prática contínua. Não se esqueça, com a ajuda do Espírito, nossa velha natureza está sendo transformada em uma nova, até que o que antes não vinha naturalmente se torne uma segunda natureza, e até que Cristo seja formado em nós. Talvez seja por isso que o domínio próprio esteja listado como a última característica do fruto do Espírito. O domínio próprio é necessário porque o fruto não é automático.
qualquer discussão sobre a graça sustentadora na vida do discípulo seria incompleta, especialmente para aqueles na tradição wesleyana de santidade, sem mencionar a importância dos relacionamentos espirituais de prestação de contas. O discipulado pode ser pessoal, mas não deve ser privado. Cristãos isolados estão em perigo, porque a fé insular produz discípulos fracos e infrutíferos. A adoração compartilhada e a educação cristã são benéficas e necessárias, mas sem uma vida compartilhada de relacionamentos íntimos e amorosos, combinados com a aplicação do conhecimento recebido, será difícil operar a nossa própria salvação. O segredo para o crescimento saudável e feliz na graça está na repetida expressão de Wesley: vigiando uns aos outros em amor. Para resumir, a graça sustentadora é espiritual e prática. Assim como o fruto físico é o produto natural de uma coisa viva, o fruto espiritual é o produto do Espírito Santo. Não podemos fabricar a profunda obra de Deus em nós pelo poder do Espírito Santo. É o que vem de fora e, como tal, é um dom absoluto. No entanto, também é prático. De forma simples, requer exercícios, práticas. Essas práticas assumem a forma da jardinagem, para que o que começou em nós seja concluído e produza frutos de justiça. Nenhum agricultor que planta milho na segunda-feira espera colher espigas de milho no domingo seguinte. Da semente à colheita é preciso cultivo e tempo. A água e a luz solar são necessárias, os fertilizantes devem ser aplicados e as ervas daninhas devem ser tratadas se quisermos aproveitar os benefícios da colheita. A disciplina é necessária para a vida santificada e não se pode prejudicar o processo de discipulado. Às vezes, as pessoas dizem: quero ser como irmã fulana de tal. Ela parece estar tão perto de Deus. Eu vejo Jesus nela. Ela é uma santa. Não é mal vê-la como um bom exemplo de semelhança a Cristo e procurar imitar seu estilo de vida. Mas o que talvez não saiba são as horas e horas que ela passa a sós com o Senhor em meditação e oração. As décadas que ela tem gasto no campo da prática espiritual, sendo moldada para o resultado que se vê agora. Ela não chegou onde está por gratificação instantânea. As práticas espirituais formaram nela temperamentos santos, que agora parecem virtudes. Ela cultivou o fruto do Espírito, e é por isso que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio parecem tão obviamente presentes. A santidade não é um momento de tempo e pronto, a virtude é adquirida. Não, é no que somos formados. A paciência a longo prazo é o que é necessário para a jornada da graça. Devemos cultivar o fruto. Há mais uma maneira de experimentarmos a graça de Deus na jornada da graça. Vamos estudá-la juntos na próxima sessão.